Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas e agora eu vim trazer física para você. Nós estamos aqui numa estreia para apresentar uma revisão especial para o Enem, a convite do nosso professor Jean, do Geografia. Então vamos à leitura de vários enunciados, nós vamos resolver questões para revisar o assunto. Nós temos muitos problemas para resolver e trazendo aqui à tona a lembrança da matéria de física no âmbito das ciências da natureza e suas tecnologias. Se você apoia essa iniciativa, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Então, vamos à leitura do enunciado da nossa primeira questão. Com um dedo, um garoto pressiona contra a parede duas moedas, de 10 centavos e R$ 1, uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Em contato com o dedo está a moeda de 10 centavos e contra a parede está a de R$ 1. O peso da moeda de 10 centavos é de 0,05 newtons e da de R$ 0,09 newtons. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Então, o valor da força de atrito exercida pela parede deve ter o valor do peso total das nossas moedas. Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$ 1? Eu fiz aqui um desenho das nossas duas moedas. A de verde é a moeda de 10 centavos, a vermelha é a moeda de R$ 1. E aqui representei um dedo e a parede. A parede está azul. Separei esses 4 componentes para que a gente possa fazer o chamado diagrama de corpo isolado, estudando cada uma das moedas separadamente. Veja que tanto a moeda de R$ 1 quanto a moeda de 10 centavos são puxadas pelas forças peso, que são conhecidas, foram fornecidas pelo enunciado. Agora, existe uma tendência de esta moeda de R$ 1 deslizar para baixo aqui no contato com esta superfície. Por esta razão, vai existir contra a tendência de deslizamento a tal da força de atrito. Esta força de atrito a gente vai representar aqui para cima. Este aqui será a força de atrito atuando entre a nossa moeda de R$ 1 e a parede. Mas observe o seguinte, a moeda de 10 centavos também tem uma tendência de deslizar para baixo. Então vai existir uma força de atrito entre a nossa moeda de 10 centavos e a moeda de R$ 1. Quem não vai deixar a moeda de 10 centavos cair deve ser a força de atrito que vai acontecer aqui, chamada FA', entre esta e esta de cá. Agora, para toda ação existe uma reação. A força de atrito entre a moeda e a parede está sendo mostrada aqui atuando na moeda. A parede faz uma força de atrito na moeda para cima, contrária à tendência de esta moeda deslizar, que seria para baixo. Se a parede faz uma força na moeda para cima, a moeda irá fazer uma força na parede para baixo. Isso aqui é ação e reação. Da mesma forma, vai acontecer entre essas duas moedas. A moeda vermelha vai fazer uma força para cima na moeda verde. Pelo princípio de ação e reação, aquela moeda verde vai fazer uma força de atrito na vermelha de mesma intensidade, mesma direção, só que de sentido oposto. Existem as forças aqui que são as forças horizontais, mas eu não as vou representar no caso, porque o nosso objetivo aqui está a fazer a análise na vertical. Pois bem, condição para que essa moeda verde fique em equilíbrio. A condição de equilíbrio dela é que esta força FA tenha o mesmo valor do peso com que ela é puxada para baixo. Então, esta força de atrito aqui, FA', né, ela vai ter o mesmo valor
deste peso, que por sua vez vale 0,05 newtons. Então, esta é a força de atrito. Vamos colocar com o mesmo nome aqui, FA', e o outro a gente vai deixar com FA. Pronto. Agora vamos ver este FA entre a nossa moeda de R$ 1 e a parede. A gente sabe que essa moeda de R$ 1 também está em equilíbrio, está todo mundo parado. Então a gente vai dizer que esta força e esta força, essas três forças vão se equilibrar. A fim de que haja o equilíbrio, o P1 mais o FA', então P1 mais o FA' deve ser equilibrado pela força de atrito FA. O P1 vale 0,09. O FA' a gente acabou de calcular, vale 0,05. Então, nosso FA já está com seu valor aqui, bem determinado, 0,09 mais 0,05 vai dar que o valor de FA é igual a 0,14 newtons. E assim nós podemos marcar o valor para o item E, opção E de elefante. Douglas, tinha outro jeito de fazer isso? Tinha. A pessoa mais sagaz, mais perspicaz, no texto poderia ter encontrado a resposta. Veja, a força exercida pela parede, está escrito parece aqui, pela parede, é suficiente para impedir que as moedas caiam. Bom, o que está puxando as moedas para baixo? 0,09 e 0,05. Então, o atrito deveria ser a soma dessas duas forças. A gente poderia responder assim: o atrito com a parede vai segurar essas duas forças peso. Esta força de atrito aqui entre as duas moedas é apenas uma força interna entre elas, que nesse caso acaba cancelando aqui na conta. Opção correta E de elefante. Eu sei, não é um problema tão simples quando a gente vai fazer ação e reação, mas você poderia ter resolvido já pelo enunciado. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que elas caiam. 0,09 mais 0,05, 0,14 newtons. Vamos para mais uma questão? Vem comigo para a gente ler o enunciado. Para preparar uma sopa instantânea, uma pessoa aquece em forno de micro-ondas 500 gramas de água em uma tigela de vidro. Então, 500 gramas de água e uma tigela de vidro de 300 gramas. Então, a gente tem 500 gramas de água e 300 gramas de vidro. A temperatura da tigela e da água, tigela e água, inicialmente são 6 graus Celsius. Importantes esses dados. O forno de micro-ondas, funcionando a uma potência de 800 watts, a tigela e a água atingiram a temperatura de 40 graus Celsius em 2,5 minutos. Considere que os calores específicos do vidro é 0,2 e da sopa, a sopa que é praticamente feita de água, certo? Pronto. Vai ter o valor de 1 caloria por grama e por grau Celsius. Uma caloria que pediu para aproximar para 4,25. Que percentual aproximado da potência? Ele quer o percentual aproximado da potência convertido em calor para o aquecimento. A gente vai precisar ver quanto de potência está relacionada a este aquecimento. A definição de potência é energia sobre tempo. A potência no aquecimento vai ser a quantidade de calor total fornecida pelo forno aos objetos, que vão ser o vidro, e a sopa. Então a gente soma o total de calor dividido pelo intervalo de tempo. Observe que a quantidade de calor que vai para o vidro vai provocar nele uma mudança de temperatura de 6 para 40 graus Celsius, dando 34 graus Celsius de variação de temperatura. A quantidade de calor é dada por aquela expressão mc∆T, onde m é a massa, c é o calor específico, ΔT é a variação de temperatura.
A massa do vidro é de 300 gramas, o calor específico 0,2 e a variação de temperatura 34. Fazendo o produto dessas grandezas, a gente obtém 2040 calorias. Para a água, vai ser mc∆T também, só que a massa de água é de 500 gramas, o calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius, a variação de temperatura é também 34. O resultado deste produto de 500 por 34 dá 17.000 calorias, que é a unidade de energia. O intervalo de tempo que demorou para que acontecesse esse aquecimento do vidro com a sopa foi de 2,5 minutos, foi o que disse o enunciado. Mas a gente vê que a potência fornecida para o micro-ondas foi de 800 watts. Watt é sistema internacional, é o mesmo que joule por segundo ou joule por segundo. Vamos ter então de fazer a transformação de caloria para joule para a gente conseguir fazer a comparação com as devidas unidades. Além disso, o tempo deve vir em segundos. Observe agora que multiplicando 2040 por 4,25, que é a conversão de caloria para joule, né? Uma caloria são 4,25 joules, então para vir de caloria para joule a gente multiplica por 4,25. Fazendo esta conta a gente obtém 8.670 joules. Se você multiplicar 17.000 por aqueles mesmos 4,25, você vai obter 72.250 joules também. Agora, a gente pode colocar esse resultado aqui, ó. A gente coloca 8.670 mais 72.250. E a gente divide pelo tempo. Minuto para segundo, você sabe que 1 minuto tem 60 segundos, não é verdade? Fazendo aqui a transformação, a gente vai encontrar que 2,5 minutos é o mesmo que 150 segundos. E o resultado desta conta será aproximadamente 540 joules por segundo, que a gente chama carinhosamente de watt. Então, watt é o mesmo que joule por segundo. E essa é a potência de aquecimento, a potência térmica. Bom, ele quer saber que percentual da potência total dos 800 watts está sendo convertido em potência térmica. Agora, nós vamos fazer uma regra de 3 simples. Observe que estes 800 watts correspondem a 100% de toda a energia que está sendo consumida pelo micro-ondas. Bom, 800 está para 100, assim como os 540, que é a parte que acabou sendo usado no aquecimento do vidro e da sopa, estão para um valor X. Então, x vai ser 540 vezes 100 dividido por 800, e o resultado disso dá aproximadamente 67%, o que nos leva à opção D de dado. Com isso, a gente termina mais uma questão. Que tal dar um print da tela? Está aí a tela para você printar. Vamos então para a próxima questão? Vem comigo. Um motorista atende a uma chamada de celular e é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere 2 motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual de 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo. Já o desatento vai demorar 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento vai percorrer a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros?
Se você for fazer pelas equações as funções horárias, você vai ter bastante trabalho para conseguir resolver esse problema. Mas se você quiser usar o gráfico da velocidade em função do tempo, você vai conseguir resolver rapidamente essa questão. Então vem comigo para a gente aprender esta nova abordagem. Para começar, saiba que ambos vão acelerar a partir do repouso. Acelera, 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 acelera. E na hora do problema ele freia. E aí vai freando, perdendo a velocidade até parar. O gráfico da velocidade em função do tempo para os dois vai ser muito parecido com este que você está vendo aí em cima. Mas é interessante que a área sob o gráfico fornece para a gente o ΔS, o famoso deslocamento. E com isso, a gente vai conseguir ver que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros. Mas para a gente resolver isso, eu vou ter de fazer, num mesmo diagrama, o gráfico dos dois, o comportamento dos dois, para que a gente possa comparar. Para começar, vamos falar do motorista atento. O atento aciona o freio quando está com a velocidade de 14 metros por segundo. Isso é informação importante, mas ele está acelerando a 1 metro por segundo ao quadrado. Acredite, 1 metro por segundo ao quadrado é sinônimo de que ele está ganhando 1 metro por segundo de velocidade a cada segundo. Então, passou um segundo, ganhou 1 metro por segundo. Passaram-se 2 segundos, 2 metros por segundo. 3 segundos, 3 metros por segundo. 14 segundos, 14 metros por segundo. Isso quer dizer que ele está acelerando durante 14 segundos. Então, por 14 segundos, ele acelerou e ganhou esta velocidade de 14 metros por segundo. Isso aqui a gente descobriu só pensando teoricamente no conceito da aceleração. Bom, agora, quanto tempo ele vai demorar para parar? A desaceleração dele é de 5 metros por segundo por segundo. Agora, será interessante a gente fazer a conta. Vem comigo. Observe agora que no processo de aceleração a 1 metro por segundo ao quadrado, se você gosta de dizer que a aceleração é ΔV sobre ΔT, troque o ΔT com a aceleração e encontre que ΔT é igual a ΔV sobre A. Ele vai ganhar 14 metros por segundo a 1 metro por segundo ao quadrado, demora 14 segundos. Na frenagem, disse o enunciado que ele freia a 5 metros por segundo ao quadrado. A aceleração é ΔV sobre ΔT, passo ΔT para cima e o A para baixo. Então, ΔT é ΔV sobre A. Ele vai perder esses 14 metros por segundo com essa aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Esta divisão dá 2,8, totalizando 16,8 segundos o tempo de parada para este cidadão. E qual a distância que ele percorreu? A área sob o gráfico, que é base vezes a altura dividido por 2, área de um triângulo. Fazendo base, que dá 16,8, vezes a altura, que são 14, sobre 2, nós encontramos 117,6 metros de deslocamento total do motorista atento. Só que o desatento demorou 1 segundo a mais para começar a pisar o freio. E nisso, ele acelerou por mais 1 segundo. Ele passou 15 segundos acelerando. Como eu já havia mencionado, ele, por passar 1 segundo a mais com o pé no acelerador, vai atingir 15 metros por segundo de velocidade. E para frear, ele vai demorar um pouco mais também. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Na aceleração, ele demorou 1 segundo a mais. Isso o fez atingir 15 metros por segundo. O outro atingiu 14 metros por segundo. Este desatento atingiu 15 metros por segundo, já que ele ganhava 1 metro por segundo a cada segundo. Ótimo! Mas na frenagem,
A desaceleração, né, a frenagem foi de menos 5 metros por segundo ao quadrado, igual ao outro. Se antes demorou na frenagem 2,8 segundos, agora vai demorar 3 segundos, porque ele vai frear de 15 metros por segundo. Ele precisa perder esses 15 metros por segundo e isso vai demorar 3 segundos. Ele demorou 15 segundos acelerando, 3 segundos freando, totalizando 18 segundos. Com isso, a gente já pode calcular a distância que ele vai percorrer e fazer a diferença. Assim, como eu havia falado para você, o deslocamento seria a área deste triângulo, que é a base 18, vezes a altura 15 sobre 2. 18 vezes 15 sobre 2 dá 135. A diferença entre a distância percorrida pelo desatento e a distância percorrida pelo atento foi de 17,4 metros. É uma distância bem considerável. Imagine 17,4 metros. Essa é a resposta da questão. A pessoa desatenta por conta do uso do celular pode causar acidentes bem sérios, bem relevantes. Então, que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? 17,4 metros. Douglas, eu quero ver a resolução para eu copiar. Então, está aqui para você. Vamos para a resolução da próxima questão? Vem comigo. Bolas de borracha, ao caírem no chão, quicam várias vezes antes que parte de sua energia mecânica seja dissipada. Ao projetar uma bola de futsal, essa dissipação deve ser observada para que a variação na altura máxima atingida após um número de kicks seja adequada às práticas do jogo. Nessa modalidade é importante que ocorra grande variação para 1 ou 2 kicks. Uma bola de massa igual a 0,40 kg é solta. Solta significa dizer que parte do repouso. Verticalmente de uma altura inicial de 1 metro e perde a cada choque. Então perde aqui, ó, a cada choque com solo, 80% de sua energia mecânica. Considere desprezível a resistência do ar e adote a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O valor da energia mecânica final em joule, após a bola quicar 2 vezes no solo, será igual a... Observe, ela perde 80% da energia. Então vamos começar aqui tentando esquematizar o que vai acontecer. A nossa bola está inicialmente a uma altura de 1 metro. Qual é o valor da quantidade de energia dela em relação ao solo? A energia vai ser do tipo energia potencial gravitacional, que a gente calcula como mgh. Ok? Mas a nossa massa vale 0,4, a gravidade vale 10 e a altura vale 1. Fazendo esta conta, nós encontramos 4 joules de energia potencial. Mas ele vai quicar. No que quica, ele perde quanto? Ele perde 80% de sua energia. Quanto é 80% de 4 joules? Você vai fazer esta história aqui, ó. Então a gente vai dizer que nessa brincadeira ele vai e perde 80%. 80% significa 80 dividido por 100 desses 4 joules. Vamos dar aquela simplificada. 4 vezes 8 são 32, dividido por 10, 3,2 joules. Então, se ele perdeu este valor,
Quem tinha 4 perdeu 3,2, sobrou. Então, aqui, nós vamos escrever que sobraram 0,8 joules. Mas aí ele vai quicar uma vez. Neste caso, a gente tem 2 kicks, então um kick. Quicou. Agora, nós vamos para o segundo kick. Assim, após quicar 2 vezes, perdendo 80% no primeiro kick e mais 80% no segundo, veja que depois de perder aqueles 3,2 joules, sobrou 0,8. Aí ele perde 80% deste 0,8, ele perde 0,64 joules. Bom, depois de perder 0,64, sobram 0,16. Então, no final, vai ter sobrado 0,16 joules. E a nossa resposta final vai ser a opção A de avião. Vamos para a próxima questão? Vem comigo. O aproveitamento da luz solar como fonte de energia renovável tem aumentado significativamente nos últimos anos. Uma das aplicações é o aquecimento da água, que tem esta massa específica, 1 kg por litro, para uso residencial. Em um local, a intensidade da radiação solar efetivamente captada por um painel solar com área de 1 metro quadrado é de 0,03 kW por metro quadrado. Bem, como vai ser 1 metro quadrado? E aqui é por metro quadrado, pode ter certeza de que a potência vai ser de 0,03 kW. O valor do calor específico da água é este aqui, 4,2 kJ por quilograma e por grau Celsius. Nessa situação, em quanto tempo é possível aquecer 1 litro de água de 25 graus Celsius até 70 graus Celsius? Observe, a gente sabe que 1 litro de água significa 1 quilograma de água, e esta variação de temperatura de 20 até 70, vamos lá, vai significar uma variação de temperatura de 70 menos 20, portanto, 50 graus Celsius. A quantidade de calor envolvida, Q, seria igual a mc ΔT. Bom, vamos aqui aos valores. A massa que nós temos é de 1 kg, então 1 kg. O calor específico é de 4,2 kJ dividido por quilograma e por graus Celsius. A variação de temperatura é de 50 graus Celsius. Várias coisas vão se cancelar. Graus Celsius com graus Celsius, quilograma com quilograma, e a nossa resposta vai aparecer em quilojoules. 4,2 multiplicado por 50 vai ser igual a 210. Então, nós vamos ter a quantidade de energia de 210 quilojoules. Mas, olha que legal, eu sei a potência. A potência que este equipamento tem é de 0,03 quilowatts. Agora, o interessante é que o watt significa joule por segundo, então vai ficar com 0,03 kJ por segundo. Olha que interessante, eu já sei a quantidade de energia. Por definição, potência é a quantidade de energia por intervalo de tempo, o que nos permite escrever que o valor do intervalo de tempo é a quantidade de energia sobre a potência. Eu subi o tempo e desci a potência. A quantidade de energia ali, 210 quilojoules. E dividido pela potência, que são 0,03 quilojoules por segundo, cancelamos as unidades e a nossa resposta será em segundos. Se a gente dividir 210 por 0,03, dá 7.000. Então vai ser necessário, nesta brincadeira, que se passe
um intervalo de tempo de 7.000 segundos, o que está de acordo com a opção D de dado. Observe aqui que nessa resolução nós tivemos de trabalhar o conceito de calor sensível, a gente usou o famoso que macete, muitos memorizam desta forma, e também a definição de potência, que é a quantidade de calor sobre tempo quando se trata de energia térmica. E assim terminamos o nosso problema. Muito cuidado com as unidades, porque elas podem te pregar uma peça. Fica a luz aí para você. Vamos para a próxima questão? Vem comigo. O trombone de Kink é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada aqui do dispositivo, entrada do som. Interessante. E essas ondas se dividem por dois caminhos. Um vem pelo lado da esquerda e outro pelo lado da direita, certo? E vão sair aqui neste ponto C. Saída do dispositivo onde a gente vai colocar um detector para detectar essa saída. O trajeto ACD pode ser aumentado pelo deslocamento desta parte do dispositivo. Interessante. Pois bem, mas aí o que acontece? Com o trajeto ADC igual ao AEC, então ADC sendo igual ao AEC, ele diz que você capta um som muito intenso. Então vamos aqui, ó, com os dois trajetos iguais, vamos fazer uma linha reta, você vai ter um som muito intenso na saída. Significa que esses dois sons vão interferir de maneira construtiva. Vamos lá. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC, chega uma hora, então nós vamos aumentar gradativamente o trajeto ADC até que fique como mostrado na figura. Então aqui a figura vai ser importante. A intensidade fica praticamente nula, então na saída a intensidade fica praticamente anulada, caracterizando uma interferência do tipo destrutiva. Dessa forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo, o som tem esta velocidade, é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte. Isso daí, então, nos permite calcular o valor da frequência da onda emitida pela fonte. E o problema quer saber da gente qual é o valor da frequência em Hertz do som produzido pela fonte sonora. Vem comigo para a gente revisar esse assunto antes de resolver o problema. Suponha que nós tenhamos duas ondas, que vêm cada uma de uma fonte. Essas duas fontes vibram em concordância de fase, produzindo exatamente, sincronizadamente suas vibrações. Então, quando um está emitindo uma crista, o outro também está emitindo. Se a gente pegar um ponto aqui na frente, em que a distância da fonte 1, x1, e a distância da fonte 2, x2, são iguais, vai calhar crista com crista, e assim nós temos interferência construtiva. Por outro lado, se eu pegar essa fonte e deslocar lambda, ainda vão coincidir crista com crista, porque o que significa trazer esta segunda fonte aqui, esta fonte 2, uma distância lambda? Seria trazer ela de um lugar onde era crista para outro lugar, onde agora também vai ser crista. De tal maneira que se a diferença entre x1 e x2 for lambda, continua havendo construção ali. Por outro lado, e se eu tivesse deslocado lambda sobre 2? Já, se a diferença entre os caminhos das ondas, a diferença entre x1 e x2, for lambda sobre 2, olha o que vai acontecer. Ali no ponto considerado, vai calhar uma crista com um vale, e aí vai acontecer a destruição.
Então, a primeira interferência destrutiva, na hora que eu vou mudando os percursos, vai acontecer quando a diferença entre os caminhos x1 e x2 for de lambda sobre 2. Aí passa a acontecer a interferência destrutiva. E é isso que a gente vai usar aqui para resolver o problema. Vamos lá. Observe aqui esta nova situação. A gente observa que, neste primeiro caso, em que as duas distâncias eram iguais, a interferência era construtiva. A onda percorria uma distância x1 deste lado, 60 centímetros, 30 para ir, 30 para voltar, e do outro lado, 60 centímetros, 30 para ir e 30 para voltar. Quando os dois x, o x1 e o x2, têm o mesmo valor, a interferência acaba sendo construtiva. Por outro lado, se houver diferença, e aqui neste segundo caso, é o que vai acontecer. Agora, enquanto que esta distância do lado de cá continua sendo de 60 centímetros, a distância percorrida do lado de lá agora vai ser 40 em cima e 40 embaixo, totalizando 80 centímetros. Então, nosso x1 vale 80 e o x2, 60. A diferença de caminhos que a gente está observando nesta situação vai ser de 20 centímetros. Nossa diferença aqui, vamos fazer a conta legal. x1 menos x2 vai ser igual a 80 menos 60 a 20 centímetros. E para que a gente consiga observar nesta diferença de percursos a primeira interferência destrutiva, volta para cá. A diferença entre x1 e x2 tem de ser lambda sobre 2. Talvez você fale, mas Douglas, aqui está em linha reta. Ali está fazendo curva, mas está usando o mesmo princípio. A curva ali foi só para dificultar para sua cabeça. Mas observe, se isto daqui vai ser igual a lambda sobre 2, se o lambda sobre 2 vale 20 centímetros, a gente descobre que no nosso problema, logo, o nosso lambda vale 40 centímetros, ou, se preferir, lambda vale 0,4 metros. No local onde a velocidade da onda, disse o enunciado, é de 320 metros por segundo, a gente encontra a frequência, porque a equação fundamental da ondulatória diz que V é igual a lambda F. Alguns falam, veja a lambida na ferida. Não gosto muito disso, mas isolando o tal do F, nós podemos dizer que ele vale V dividido por lambda. Se nós dividirmos 320 por 0,4, a gente vai encontrar 32 por 2, 16 por 2, 8. Então, isso aqui vai dar 800 Hz, o que significa dizer que a opção correta para esta questão é a opção C de casa. Então, o que foi que aconteceu? Vamos recapitular. A gente viu que para que haja uma interferência destrutiva do som, é necessário que, enquanto chega a crista de um, chegue o vale da outra onda. Para que isso aconteça, a diferença entre os dois percursos teria de ser lambda sobre 2, uma semionda, que é o que se costuma chamar. Mas 80 menos 60 deu 20. Se a semionda vale 20, a onda vale 40 centímetros, 0,4 metros. Para uma onda de 320 metros por segundo, isso corresponde a uma frequência de 800 Hz. E assim fica a lousa para você tirar aquele print interessante e não perder a resolução. Pois bem, você gostou desse nosso encontro? Então deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Então, a convite do professor Jean, do Jean Grafia,
e a gente agradece demais a presença de todos vocês aqui nessa estreia. Um forte abraço e até um próximo encontro. A gente se vê.